Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um dia de nosso seminário de perseverança, que é o grande desafio cristão. Nesse mundo maluco que nós estamos vivendo hoje, perseverar na fé cristã é de fato um desafio. De tempos em tempos aparece uma moda, de tempos em tempos aparece um questionamento, e essa moda, esses questionamentos, as dificuldades, as tribulações tendem a nos tirar do caminho cristão. A necessidade de um emprego, o sofrimento de um parente, uma decepção com qualquer coisa, tende a nos levar para longe da fé. E dia a dia nós somos obrigados a refazer a nossa opção fundamental. Dia a dia nós somos chamados a novamente nos voltar para o caminho que nós escolhemos um dia. E essa é o desafio, essa é a grande questão da perseverança, o grande desafio. Todos os dias refazer a nossa opção fundamental. Começamos hoje um novo dia. O dia de ontem nós perseveramos, no dia de ontem nós caminhamos, agora o caminho de hoje é o caminho de hoje. E hoje nós temos que perseverar novamente. E será assim até o fim de nossos dias, até o dia que nós encontrarmos com aquele que nós amamos, nos encontrarmos com Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Esse seminário de perseverança procura refletir sobre alguns temas que são, aliás, importantes para a nossa vida de fé. Já falamos sobre a devoção de Nossa Senhora, que foi o último tema que nós abordamos. Falamos sobre a importância da doutrina, a importância da vida de oração. Falamos sobre a vocação à santidade, que é a grande vocação que todos nós temos, que é a nossa plena realização. Todos são elementos que constituem a vida cristã, que nada mais é do que a vida no Espírito. Hoje eu quero falar um pouco sobre a missão. A missão é a segunda grande vocação batismal. Nós somos chamados à santidade, sermos santos como Deus é santo em todo o nosso proceder, como nós já vimos na carta de São Pedro, primeira carta de São Pedro, mas nós também somos chamados a uma outra coisa que é a missão. Porque Jesus Cristo enviou os seus discípulos, ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho, ou, em outras traduções, fazeis discípulos meus, ensinando-os a observar tudo aquilo que eu vos mandei, tudo aquilo que eu vos ensinei. Nós somos chamados à missão, a missão de pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho com nossa vida e com nossas palavras. Na realidade, é para isso que o Espírito Santo também foi dado. O Espírito Santo foi dado para nos comunicar a graça de nossa redenção e realizar de nós o trabalho de santificação. A nossa santidade, a nossa santificação é uma obra que o Espírito Santo realiza em nós. Mas o Espírito Santo também nos foi dado para sermos testemunhas. Nos foi dado como um poder para sermos testemunhas. Testemunhas de Jesus Cristo. Ele mesmo diz no Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 5 em diante. Sermos testemunhas suas de Jesus Cristo. E esse ser testemunha de Jesus Cristo é testemunha com a vida, vivermos de maneira coerente com aquilo que nós acreditamos e anunciar de maneira clara, explícita, que a salvação dos homens se encontra em Jesus Cristo, pela pregação do seu Evangelho, pela fé em seu Evangelho. Essa é a nossa missão. A missão que é a transformação do mundo a partir das verdades do Evangelho. Vivemos um mundo hoje, um mundo bastante complicado, um mundo onde parece que a graça de Deus já não tem tanta resposta, que a presença de Deus já não é tão querida assim. Vivemos um processo de paganização, um processo onde os valores do Evangelho, os valores da fé, estão sendo abandonados gradativamente e substituídos pelos valores dos homens. Por isso que nós chamamos de humanismo, esse pragmatismo, esse humanismo, esse relativismo que está presente entre nós. Que não é muito diferente daquela época que Jesus Cristo ressuscitou e enviou o Espírito Santo sobre os apóstolos. Porque naquela época também vivíamos um tempo de paganismo, sobretudo durante esse período da cultura romana, do Império Romano. E o Senhor mandou os seus discípulos anunciar o Evangelho. Deu a eles a unção do Espírito Santo para anunciar o Evangelho, testemunhar com suas vidas, testemunhar através de sinais de poder que Jesus Cristo ressuscitou, é o Salvador e o Senhor de toda a humanidade, de todo o universo. Os primeiros discípulos, os primeiros cristãos, passaram por perseguições, foram mortos nas arenas dos coliseus, foram
crucificados, queimados, decapitados, para anunciar esse evangelho. Nós também somos chamados a esse sacrifício de nossa vida hoje, entregar a nossa vida para que Jesus Cristo seja conhecido, não ter medo de anunciar o evangelho contra a corrente, essa corrente que quer nos levar para longe da verdade, para longe de nossa salvação. Nós somos enviados ao mundo como ovelhas no meio de lobos, somos enviados ao mundo como ovelhas para o matadouro, somos enviados para o mundo para testemunhar que Jesus Cristo é o nosso Salvador e Senhor. Essa é a nossa missão. E pelo anúncio do Evangelho, transformar as realidades de pecado que estão no mundo. Transformar essas realidades que levam o homem a viver longe de Deus, que levam o homem a viver essa desesperança, essa angústia de estar vivendo aqui na terra sem um sentido de vida. Nós somos chamados a anunciar o Evangelho a essa humanidade. E a partir do anúncio do Evangelho, edificar aquilo que o Papa João Paulo II, São João Paulo II, chamava de civilização do amor. É a partir da pregação do Evangelho, a partir da instalação dos valores morais do Evangelho, a partir do conhecimento de Jesus Cristo, é que a humanidade será transformada. Isso depende de nós os cristãos. A partir de nossas convicções, anunciarmos o Evangelho com nossa vida e com nossas palavras, que é a nossa missão. Todo cristão é missionário. Todo cristão é enviado em missão. Todos os cristãos são enviados a dar a sua vida pela palavra de Deus e pelo Evangelho. Nós não podemos fugir disso, não. O mundo está aí, precisa escutar a Deus, precisa escutar a palavra de Deus. Ele tem o direito do Evangelho e nós temos o dever de anunciar o Evangelho a partir de nossas convicções, a partir da experiência do encontro pessoal com Jesus Cristo. A igreja, durante todos esses seus 2000 anos, tem feito isso. E tem chamado a atenção de nós, os cristãos, a realizarem essa missão. Os documentos da igreja, o documento, os ensinos da igreja, tudo nos leva para isso, para realizarmos a missão. A partir do Evangelho, estabelecer o reino de Deus entre nós. Um reino de justiça, de verdade e de amor. Nós não podemos fugir da missão. Fugir da missão é omissão. E a omissão é um grave defeito de nós, os cristãos. Nós temos muito medo, muitas vezes, não queremos nos expor, não queremos confrontar a realidade que está por aí, queremos viver uma vida politicamente correta, e o Evangelho é conflitante. Porque aquilo que o mundo diz que é, o Evangelho diz que não é. Aquilo que o mundo diz que é para fazer, o Evangelho diz que não é bem assim. E nós temos que anunciar o Evangelho, para que haja uma conversão da consciência humana, para que haja uma conversão da consciência humana que provoque um novo comportamento, uma nova maneira de viver, um novo estilo de vida, que é o estilo cristão. Nós, os cristãos, somos fermento na massa. Devemos fermentar para transformar essa massa. Nós, os cristãos, somos luz no mundo. A partir do Evangelho, devemos iluminar a escuridão que o mundo vive. Nós, os cristãos, somos o sal da terra, que dá sabor e que conserva os valores. A nossa missão é essa: entregarmos a nossa vida àquele que entregou sua vida por nós. E ao entregar a nossa vida a Jesus Cristo, que se entregou por nós, nós anunciamos o seu Evangelho no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo nos é dado para isso, como um poder para testemunhar. O testemunho de vida e o testemunho da palavra. Isso aconteceu no dia de Pentecostes, que inaugurou o tempo da missão. Enquanto o Senhor não volta e voltará, nós temos que anunciar a sua presença, anunciar a sua salvação, anunciar a iminência de sua volta, para que o mundo se converta, viva conforme a vontade de Deus e seja salvo assim por aquele que já nos salvou. Nós somos missionários, discípulos missionários, como diz o documento de Aparecida. Discípulos porque seguimos Jesus Cristo, missionário porque nós realizamos a missão que Ele nos deu. Seja você também um discípulo missionário, uma discípula missionária. O mundo precisa do seu empenho como precisa do meu empenho. Nós não podemos nos omitir nesse momento grave da humanidade. Nesse momento em que a humanidade está dispersa e perdendo o seu rumo e perdendo o seu sentido. Nós não podemos nos omitir nesse momento grave. Precisamos assumir nossos postos, assumir a nossa identidade missionária, assumir a nossa missão batismal.
anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador e o Messias, aquele que veio, que morreu e ressuscitou para nos dar a nova vida. Meu irmão, minha irmã, assuma a sua identidade, assuma a missão para o bem de toda a humanidade. A humanidade precisa da missão de nós, os cristãos. E a igreja não cansa de nos incentivar a isso, não cansa de nos chamar a isso, sendo fiel àquilo que Jesus Cristo mesmo disse. Ide pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho. O mundo inteiro mesmo, não só alguns lugares, o mundo inteiro mesmo. O documento de Aparecida nos convoca a esse mutirão continental. Já faz um certo tempo que o documento foi publicado e esse mutirão precisa ser ampliado, porque existem ainda grandes áreas da humanidade onde Jesus Cristo não é conhecido e nem amado. Missionários nós somos, essa é a nossa identidade cristã. Somos missionários do Evangelho, para que o reino de Deus se estabeleça entre nós. Vamos rezar pedindo que o Espírito Santo venha sobre nós e nos dê essa coragem, essa parresia, essa audácia de, contrariando tudo que nós vemos por aí, vivemos a realidade do Evangelho com coragem, destemor e provocando o encontro de Jesus Cristo com as pessoas e das pessoas com Jesus Cristo. Vamos pedir, abaixe sua cabeça, coloque a mão no seu coração e por um breve momento faça uma oração. Uma oração pedindo ao Senhor que toque o seu coração, que retire todo o medo e te dê a coragem, a parresia de anunciar o Evangelho. É isso que nós pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, seu Filho, nosso Salvador. Que nos envie seu Espírito Santo para que, nos ungindo com sua força, nos ungindo com sua luz, possamos testemunhar o Evangelho, sermos anunciadores da verdade para a salvação do mundo. Nós pedimos, ó Pai, que derrame seu Espírito sobre nós e nos dê o poder desse mesmo Espírito para anunciar com parresia as verdades de Jesus Cristo. Isso nós te pedimos pelo teu Filho, que morreu por nós na cruz, por teu amor, que quer nos salvar. Amém.